Pessoas aqui presentes, assessores, internautas, aos vereadores, às vereadoras, à imprensa também. E agradecer a presença de cada elemento que compõe essa plateia, que com certeza torna esse ambiente mais nobre. Havendo número legal de vereadores, declaro então aberta a sessão ordinária de número 192 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. E dando continuidade a esta sessão, solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 24 de março de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 24 do mês de março do ano de 2015, às 18 horas do dia 24 do mês de março do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 23. Matéria de expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 15/2015. Projeto de lei número 16/2015, e de autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti e Arlan Gugliani, projeto de lei número 18/2015, e de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro e Gilberto Antônio Romani, projeto de lei número 20/2015, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei número 21/2015, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 22/2015, e projeto de lei número 23/2015 e projeto de lei número 24/2015. Projetos recebidos de autoria dos vereadores que compõem o Legislativo Municipal. Projeto de lei complementar número 8/2015. Projeto de lei complementar número 9/2015. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, projeto de lei número 26/2015. Proposições recebidas, de autoria do vereador Dirceu Bion e outros, moção número 3/2015. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação número 11/2015. De autoria das vereadoras Denise Justi Lopes e Marilene Fiamete Stuani, pedido de informação número 15/2015. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação número 133/2015. De autoria da vereadora Marilene Fiamete Stuani, indicação número 134/2015 e 135/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Dirceu Bion e outros, moção número 3/2015. Em discussão e votação, aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedidos de informação número 11/2015, indicação número 133/2015, aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria das vereadoras Denise Justi Lopes e Marilene Fiamete Stuani, pedido de informação número 12/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria da vereadora Marilene Fiamete Stuani, indicação número 134/2015 e indicação 135/2015. Em discussão e votação, aprovadas por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação 136/2015. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Pequeno expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: vereador Rogério Luciano Pacheco, vereador Arlan Gugliani, vereador Evandro Pegoraro. Ordem do dia: segunda discussão e votação. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 8/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 9/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Primeira discussão e votação. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 6/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Gilberto Romani, projeto de lei número 5/2015. Em votação única, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de decreto legislativo 2/2015. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. No grande expediente, usaram da palavra os vereadores Vilmar Comaceto, vereador Gilberto Antônio Romani, vereador Rogério Luciano Pacheco,
e o vereador Gilberto Antônio Romani, que solicitou a parte. Posteriormente, novamente, usou a palavra o vereador Gilberto Antônio Romani e o vereador Rogério Luciano Pacheco. Esgotada a pauta e ninguém desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no próximo dia 25 do mês de março de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei complementar número 7/2015, de autoria do Poder Executivo, que amplia o número de vagas de cargos constantes nas leis complementares números 572, de 29 de novembro de 2010, e alterações, e 198, de 26 de junho de 2001, e alterações. Com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer favorável da Comissão de Economia. Projeto de lei número 14/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, que institui o Estatuto do Pedestre no município de Concórdia e dá outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e o parecer da Comissão de Urbanização favorável. E também parecer da Comissão de Segurança, da mesma forma, favorável. Proposições recebidas. De autoria do vereador Arlan Gugliani, requerimento número 38/2015, em que requer o envio de ofício à senhora Denise Vazata Marques, gerente do Centro de Distribuição Domiciliar da Agência dos Correios de Concórdia, solicitando para que seja feita a entrega de correspondência na Rua Vaticano, no bairro das Nações. Também de autoria do vereador Arlan Gugliani, indicação número 137/2015. Sugere que seja criado e realizado o Festival Gastronômico e o de Etnias na Rua Coberta de Concórdia. Indicação número 138/2015. Sugere que seja contatado com o órgão competente a fim de providenciar a recolocação do telefone público tipo orelhão na Rua Romana Anselmo Fontana, próximo à Epagre. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação número 139/2015, em que sugere que sejam realizados estudos a fim de viabilizar a instalação e o funcionamento de um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no distrito de Presidente Kennedy. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação número 140/2015, sugere que sejam retirados os estacionamentos da Rua 29 de Julho, sentido Centro-Cemitério, na altura do número 320 ao número 370, e também que sejam retirados os 2 canteiros localizados próximos aos referidos números, para que, assim, seja feita uma nova sinalização para dar mais trafegabilidade ao local. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação número 141/2015, que sugere seja feita a melhoria com macadamização da Rua Gilmar José Ampese, localidade no loteamento Freilenci. Indicação 142/2015, sugere que seja feita a melhoria com macadamização da Rua Madre Justina Inês, localizada também no loteamento Freilenci. Indicação número 143/2015, sugere que seja feita a melhoria com macadamização da Rua Atílio Akirch, localizada no loteamento Freilenci. E de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani e do vereador Vilmar Comaceto, indicação número 144/2015, em que sugerem que sejam realizadas melhorias na Rua Frei Albino Chardon, acesso ao bairro Freilenci. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Arlan Gugliani, requerimento número 138/2015 e indicações número 137 e 138/2015. Está em discussão o requerimento 38,
A indicação 137 e a indicação 138 de autoria do vereador Arlan Gugliani. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também nossa saudação ao Dr. Gilberto Schmidt, sempre presente nas nossas sessões. Dr. João Roberto Schreiner, obrigado pela presença, também nos acompanhando no dia de hoje. Ao Duca, sempre presente, à imprensa, ao Tafarel e ao Tyson do Sindicato de Servidores Públicos, ao Frigo, batalhador incansável pelo turismo do nosso município e região, demais pessoas que nos acompanham aqui e também em suas residências, e a imprensa sempre dando cobertura às sessões. Mas, senhor presidente, quero me dar ênfase das três proposições, mais propriamente da indicação 137, onde estamos apresentando a ideia para que o Poder Executivo Municipal crie e realize o Festival Gastronômico de Etnias na Rua Coberta de Concórdia. Essa proposição, quero fazer justiça, é uma ideia que recebi do Dr. João Roberto Schreiner, que aqui se encontra, e baseado numa festa belíssima que tem acontecido em algumas cidades de Santa Catarina. Queremos destacar mais precisamente em Blumenau, onde em Blumenau acontece a Stamit. É uma festa de origem alemã, que está na sua 24ª edição, e ela acontece sempre na rua 15 de novembro, na rua principal daquela cidade. E por que, se poderiam perguntar, por que da ideia de fazer na rua, lá não poderia fazer aonde tem a Oktoberfest, aqui nós poderíamos fazer no Parque de Exposição, que temos uma bela estrutura, mas de fato o objetivo dessa festa lá, quando se criou, em Blumenau, e assim como também tem a Stamit na cidade de Pomerode, de Joinville, outras cidades têm a Tavola, que é uma festa mais de origem italiana, o objetivo é integrar a sociedade, a comunidade, em locais, ruas públicas. Por isso que em Blumenau está acontecendo sua 24ª edição, iniciou no ano 2000, sempre no 15 de novembro, como em Pomerode, acontece sempre na Praça Jorge Lacerda, onde lá é o momento de bate-papo, de confraternização da comunidade. E lá em Blumenau é nesse sentido, eles se reúnem em grupo de amigos, né, para conversar, para degustar realmente comidas mais típicas alemãs, por ser de origem daquela cidade. E nesse sentido, entendendo a ideia dessa festa, inclusive eles nos convidaram, porque mantivemos contato com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Blumenau, juntamente com o Conventions Bureau de Blumenau, que faz um trabalho conjunto, onde inclusive a próxima edição vai acontecer no dia 2 de maio, e eles convidaram para que a gente conhecesse todo o trabalho que é feito nesse dia, onde é fechada a rua e é feita essa confraternização. E pensando nisso, como sabemos que a nossa comunidade é de origem italiana, alemã, mas também em outras, nós pensamos de fazer um nome diferenciado, que seria o Festival Gastronômico de Etnias. E estamos com essa indicação indo mais além. Não seria tão somente o encontro de bate-papo e de apreciação da gastronomia, mas queremos envolver nessa ideia apresentações culturais. Temos aqui belíssimos grupos e trabalhos que desenvolvem e difundem a cultura italiana, a cultura alemã, a cultura polonesa e também as festas tradicionalistas. Temos o CTG, a questão gaúcha, a questão nordestina. Então a ideia é que a gente possa, né, fazer da Rua Coberta um centro cultural gastronômico nesse período que aconteça o primeiro e que todo ano é realizado. Blumenau faz 2 festas anuais. Então é uma ideia, uma sugestão extremamente interessante. Quero agradecer Dr. João Roberto Schreiner pela ideia, pelos contatos também que fizemos na cidade de Blumenau, especialmente com o Norberto, que é um dos coordenadores deste evento. E fica aqui essa ideia, essa sugestão, lhe pedimos o apoio dos senhores vereadores e que, aprovado, possamos, quem sabe, então, o Poder Público Municipal, inclusive já fizemos uma conversa com o nosso vice-prefeito, Neuri Santier, para que, quem sabe, possamos abraçar essa ideia, né, e fortalecer aí mais uma ação interessante em nosso município, diferenciada por ser numa rua central de Concórdia, aqui na frente da Câmara de Vereadores. Então, peço o apoio dos senhores vereadores e, quem sabe, mais uma grande ideia para frente. E, mais uma vez, o meu agradecimento ao Dr. João Roberto. Obrigado.
Continua em discussão a indicação 137, requerimento 38 e indicação 138 de autoria do vereador Arlan Gugliani. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 137, requerimento 38 e indicação 138 estão aprovadas. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação número 139/2015. Está em discussão a indicação 139 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, assessores desta casa, pessoas que nos acompanham a sessão de forma online. Saudação também aqui às pessoas que se fazem presentes, na pessoa do Valdomiro Tafarel, presidente do Sindicato dos Servidores, Frigo, felicitá-lo pela passagem do seu aniversário nesse dia, meus parabéns. Muito nos honra estar aqui, logo no dia do seu aniversário, prestigiando esta nossa reunião. Doutor Gilberto, doutor João também, que nos prestigiam, demais pessoas que nos acompanham. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, também quero saudar aqui meu filho Lucas, que faz presente hoje. Obrigado pela presença também nesta nossa reunião. Mas essa indicação que eu trago para apreciação de vossas excelências, a indicação número 139/2015, no sentido de que a comunidade de Presidente Kennedy é uma comunidade que hoje encontra-se em franca expansão no seu crescimento, no seu desenvolvimento, possui ali uma escola básica, muitas empresas já instaladas na própria comunidade, nos seus arredores também, e é uma comunidade próxima aqui à sede do nosso município, a qual, inclusive agora, tendo o seu acesso com a pavimentação asfáltica, com certeza fará com que muitas pessoas fixarão residências nessa comunidade e terão aí seus filhos frequentando aquela unidade escolar. Diante disso, achamos conveniente e importante esse encaminhamento para que se faça um estudo, que o município realize um estudo visando a instalação de um CEMEI naquela comunidade. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação 139 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 139 está aprovada. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação número 140/2015. Está em discussão a indicação 140 de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar a imprensa, assistência, cumprimentar Frigo, também o doutor Gilberto, doutor João, também o filho do vereador Ortigara, demais pessoas, Tafarel, pessoas nesta casa. Mas indicação 140, presidente, e também o líder do governo, estou sugerindo que sejam retirados os estacionamentos da rua 29 de julho, uma ou duas casas aí, sentido centro cemitério na altura do 320 e também no 370, e também 2 canteiros. Por quê? O pessoal para ali no meio da rua, não consegue dobrar tanto para a Rua da Paz quanto para descer na Cerçadia, e tirando esses canteiros e também o estacionamento no lado desse canteiro que sobe para a Rua da Paz e desce para o Cerçadia, vai evitar muitos e muitos acidentes ali, porque é muito perigoso, né? Tem aqui o exemplo aqui como é que ficaria então. O pessoal que sobe aqui na Rua da Paz e também desce para o Cerçadia, tira o canteiro aqui, com certeza o pessoal vai transitar com mais segurança e evitando também congestionamentos. Tenho certeza que isso é muito importante, atendendo o pedido de várias pessoas. A indicação 140, então, 2015. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação 140 de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
A indicação 140 está aprovada. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação número 141/2015, 142/2015 e 143/2015, e a indicação 144/2015, associada à autoria também do vereador Vilmar Comaceto. Está em discussão a indicação 141, indicação 142, indicação 143, indicação 144, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra, a proponente. Quero cumprimentar o presidente, em seu nome os demais vereadores, cumprimentar a imprensa aqui presente, nossos assessores e pessoas que nos assistem via online e as demais pessoas que estão aqui. Essas 3 indicações que eu faço, e mais uma associada com o vereador Comaceto, é do loteamento Freilenci. Então, o que acontece lá? Foram feitos alguns pedaços de asfalto, e aí não foi terminado, porque não está no planejamento, ou porque vai ser, e essas ruas elas ficaram em precárias condições de uso. Então, o que está acontecendo? Acidentes de moto, inclusive na entrada do bairro, aí uma caçamba tombou, está muito difícil de entrar no bairro Freilenci. Então, eu peço ao líder de governo para ver a rua Gilmar José Ampese, tá? A rua Madre Justina Inês e a rua Atílio Kirsch. São todas do Freilenci, e a gente está aqui pedindo essas solicitações pela comunidade. Está, assim, bem difícil mesmo, já houve acidentes, né, pessoas que se machucaram, as crianças também correm o risco. Só peço ao líder que faça o quanto antes, né, principalmente na entrada também, e nessas 3 ruas, fazer uma arrumação lá. Obrigada. Continua em discussão a indicação 143, indicação 142, indicação 141 e a indicação 144, e com autoria com o vereador Vilmar Comaceto, da vereadora Marilane Stuani. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 141, indicação 142, indicação 143 e indicação 144 estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Disseu Biondo. Aumento. Quero saudar o senhor presidente, demais membros da mesa, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. Saudar aqui o nosso grande amigo Frigo, né, grande lutador, e parabéns também, né, pelo seu aniversário, então, se é no dia de hoje. Saudar aqui o Dr. Gilberto, né, que ontem não me veio o nome na memória, também o João Roberto, né, o Chirani, que eu acho que até jogamos um pouco de futebol junto, né, não damos em nada, né, tivemos que, mas é bom que fique a lembrança, né, das medalhas que conquistamos. Saudar o filho do Artemio Ortigara, aqui o Lucas, a imprensa, falar de escrita, as pessoas que nos assistem através da TV online e demais pessoas que nos prestigiam nesta sessão. Mas eu queria, senhor presidente, só registrar aqui que hoje, junto com o vereador Zanella também, né, tinha, acho que dos vereadores eram nós dois, né, mas vários secretários do governo, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário Clélio, tivemos na área industrial, inaugurando lá algumas obras, né, alguma melhoria, o asfaltamento da rua Leonel Bazejo, da rua Armando Parizente, e que aos poucos a gente vai vendo que aquela área industrial, né, que parecia até um tempo atrás um pouco abandonada, né, de certa forma, hoje ela está se criando uma estrutura completa. Então isso realmente faz com que aqueles empresários que estão lá se animem mais ainda, apesar das dificuldades que enfrentam, né, na situação econômica que o país atravessa, mas quando eles veem que o poder público tem interesse em fazer as melhorias necessárias,
eles realmente criam certo ânimo e faz com que criem um estímulo, né, para que eles possam continuar lutando e dessa forma continuar gerando emprego e renda para o município. Houve pintura das faixas, a coleta de lixo hoje está regular, né, a iluminação pública está adequada. Então tudo isso realmente faz com que os empresários, além daqueles que estão instalados, outros também, né, criem um interesse para que possam amanhã depois ter os seus negócios também instalados naquela área industrial. E eu queria também fazer um pequeno comentário aqui com relação à indicação do vereador Jaderson e dizer que concordo, porque eu já em várias oportunidades já estive fazendo essa conversão à esquerda nessa rua aqui, que ele cita aqui na 29 de julho, e realmente é muito perigosa aqui, se está ali do governo, né? Então, o correto seria tirar o canteiro, mas na verdade, de certa forma, complica, porque toda aquela extensão da rua tem canteiro. Eu acredito que seria de proibir essa conversão à esquerda e quem quisesse, então, se dirigir à Rua da Paz ali, que fizesse a conversão ali no cemitério, né? Porque em outros municípios, outras cidades maiores, é difícil você poder fazer esse tipo de manobra, né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender. Agora, quem sobe da cercadia ali, tudo bem, é tranquilo, né? Mas para quem vai fazer a conversão ali é perigosíssimo. Ali realmente eu não tenho acompanhado, mas acho que acontece vários acidentes. E também eu queria, não fiz no momento, né, com o requerimento aqui na verdade a indicação do vereador Arlan, né, que sugere a realização do festival gastronômico, né, e nessa rua, eu acho que parabenizar, vereador, porque eu vejo que Concórdia, nessa questão de você promover o município, eu me lembro muito bem que em 1980, a gente ainda tinha pouco conhecimento de Concórdia, mas se falava em Concórdia em qualquer lugar do Brasil, se falava de Concórdia e imediatamente se falava da Festa Nacional do Leitão Assado. E hoje, infelizmente, né, claro que as coisas foram mudando e tal, então o suíno que representava, de repente, para a Concórdia, né, na questão econômica, ainda é hoje, né, bastante significativo, mas na época era a principal atividade. De lá para cá aconteceram várias mudanças, o modelo de criação acabou mudando e tal, mas hoje nós não temos alguma coisa que destaque, assim, a Concórdia tem o festival disso ou daquilo, né? Então, quem sabe, né, com essa ideia aqui, a gente possa, num futuro próximo, tem uma festa, como tem Blumenau, como o vereador citou aqui. Então, acho que agora tem uma estrutura e nós temos que, de fato, usar ela, né? Porque senão não tem sentido fazer esse investimento se ela ficar obsoleta aí e não tiver eventos. E aqui o Frigo também, né, está aqui, e eu sei que ele se preocupa muito com o turismo, e aqui ontem o vereador Comaceto também comentou, né, do turismo, do entorno do lago. E nós temos essa dificuldade da questão turística aqui em Concórdia. Eu não sei porquê, né, mas a gente ou não está bem localizado ou falta atrações, falta para a gente atrair visitantes de outras regiões. Eu, sinceramente, a minha ideia aqui, o meu pensamento é que nós precisamos urgentemente tratar da questão do comércio, porque eu tenho conversado com muitos municípios e o turismo ele só se desenvolve plenamente uma vez que o comércio estiver livre para poder abrir as portas. Sem o comércio, infelizmente, é difícil de você promover e introduzir o turismo no município. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Leocir Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui a imprensa, né, os assessores, em nome do Frigo aí, que está de aniversário hoje, né, parabéns. Cumprimentar as demais pessoas que fazem parte do nosso plenário. Realmente, o vereador que me antecedeu aqui, tivemos acompanhando, então, a visita na área industrial e demais outros empreendimentos também. E então foi concluído a Isidoro Simeone e a Armando Parisente, né? E num valor de R$578 mil, 125,32 centavos, né? Então mais de meio milhão aí
investido na área industrial, somente nas ruas, além dos acessos, de demais. E também lá fizemos a visita na Sul Brasil, né, que é uma empresa que também está se instalando lá, logo vai inaugurar seu empreendimento. Também fizemos uma visita ao Mini Capite, né, que agora será construído através do Setcão, né, que vai ajudar bastante na área da saúde, né, onde que esse empreendimento ele vai dar uma estrutura aos transportadores, aos familiares dos transportadores e também às famílias que moram pela redondeza, né? Quando esse projeto passou por esta casa, não sei se os vereadores que estiveram da outra legislatura, aqui esteve o presidente do Setcão apresentando o projeto, tivemos acompanhando inclusive alguns eventos aí para que isso acontecesse, né? Então o município repassou o terreno, esse terreno era um terreno da União, mas que foi buscado através do município, então será construído lá na comunidade de São José, né? Então já foi licitado, está em processo de licitação, mas que o município também vai entrar com a contrapartida da terraplanagem e colaborar com essa obra também. Também lá do Mercado Compre Tudo, lá também está ampliando as suas instalações. Também fizemos uma visita e deixar o convite aí a todos os amantes do motocross, né? Que nesse final de semana, então, acontece uma etapa regional aqui, estadual, melhor dizendo, né? Do motocross, lá no Pesca e Pague, lá na Vila Jacob Jesus. Então, são obras, o município está participando, está colaborando aí com as empresas, com as entidades, né, para que possam, então, os seus eventos aí com a qualidade que Concórdia sempre prezou por bons eventos, uma qualidade nos seus eventos de alto nível, né? Então, o município tem procurado dar a infraestrutura necessária para que essas obras pudessem ser executadas, né? E também parabenizar aqui o Arlan, né, pela sua indicação. Eu acredito que agora, melhorando a estrutura, né, dá para se fazer não só o festival gastronômico, né, mas muitos outros eventos, né, importantes aqui junto com a nossa praça, junto com o poder executivo, legislativo, né. Então fizemos aqui um conjunto, né. A Rua Coberta deu uma outra forma aqui para a praça, e o poder executivo, legislativo, fica tudo num conjunto aqui. Então acho que foi bem interessante. E esse evento gastronômico aí, nós temos aqui várias etnias, né? E dá para fazer um evento bem interessante aí, sim. E outros que virão. Parabéns, vereador. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, preciso de cumprimentar aqui todos que nos prestigiam nessa noite, a imprensa, assistência aqui da casa, o Frigo aqui da Águas do Alto Uruguai, o Eluir Prâmio, que o Eluir é uma pessoa bacana, aí esteve por muito tempo trabalhando na empresa Ediba também, fez parte da direção do sindicato e hoje é professor da FABET, de instrutor de trânsito. Então nós temos um setor de transporte bastante, enfim, com bastante expressão aqui na região, Concórdia e região, e também graças aos instrutores também que fazem parte dessa família toda. É importante porque quem está preparando os motoristas, dando as aulas, também são importantes, e a FABET é essa escola que nos enche de orgulho, mas quem faz a escola no dia a dia são seus instrutores, seus funcionários, e o Luir é uma dessas pessoas que batalha lá todos os dias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Mas eu gostaria aqui, na condição de líder do governo, colocar em apreciação, senhor presidente, para que seja feita a primeira votação já dos projetos, 2 projetos, o 7/2015
e o 14 para 2015, que foram lidos os pareceres hoje, já com os pareceres favoráveis de todas as comissões. Um é do Poder Executivo, que aumenta o número de efetivos, especialmente na saúde, educação e outras áreas, para que se possa, então, estar melhorando ainda mais o nosso serviço para a população. Então, seria importante a primeira votação e a segunda no dia de amanhã. E também o projeto 14/2015, que é do vereador Vilmar Comaceto, na qual nos solicitou também para inclusão para a primeira votação no dia de hoje, que trata, então, do Estatuto do PDS, um projeto interessante também para fazer a primeira votação hoje e a segunda amanhã. Então, coloco em apreciação, senhor presidente, senhores vereadores, com a compreensão, se podemos proceder, então, à votação desses projetos no dia de hoje. Ok, então está em votação aí, os vereadores que concordarem. Está tudo certo? Tudo sem contestação, vai para a votação. Então, agradeço, senhor presidente, pela disposição e os demais vereadores também pela compreensão dessa forma. Foi lido o parecer hoje, é o 7/2015. E o 14 de 2015 também do vereador Comaceto. Os dois estão na pauta ali dos pareceres. Ok, muito obrigado. Então, agradeço aos demais vereadores também pela compreensão. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 6/2015. Está em segunda votação o projeto de lei 6/2015 de autoria do Poder Executivo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei complementar 6/2015 de autoria do Poder Executivo está aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 5/2015, de autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani, em segunda discussão e votação. Está em segunda discussão o projeto de lei 5/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani e Gilberto Antônio Romani. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 5/2015 está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 15/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 15/2015, de autoria do Poder Executivo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 15/2015 está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 16/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em primeira discussão o projeto de lei 16/2015, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Novamente, senhor presidente, gostaria de cumprimentar também aqui o Eduardo Comaceto, o Eduardo Pegoraro, meu filho, que me prestigia nesta noite, também o filho do Ortigara, o Pitinim, também sempre vereador, nos acompanhando, o advogado João Roberto, que nos acompanha, Gilberto Schmidt, enfim, a todos se sintam cumprimentados. Mas eu gostaria de explanar um pouco sobre esse projeto de lei número 16/2015, que o nosso município hoje dispõe de várias entidades esportivas, sociais, e inclusive Frigo está aqui. Esse projeto ele estabelece convênios com várias entidades e vale a pena fazer uma fala, porque são recursos de várias entidades na ordem de R$ 712.600. Então são recursos que vão ser feitos convênios com as mais diversas entidades do nosso município. Então, algumas questões o município toca por conta, ele tem estrutura suficiente por conta, mas várias atividades e eventos se dão com parcerias, como com a CDL, como com a Águas do Alto Uruguai, que
está aqui o Frigo, então, para fazer também todo o trabalho da questão do turismo, desenvolver projetos. Então é importante esses convênios. Como também aqui eu cito o Futsal Concórdia, na ordem de 200 mil, então o projeto está autorizando esse recurso hoje, como também o Atlético Clube Concórdia também está previsto nesse projeto, e mais diversas entidades. Então, acho que é importante o gesto do governo municipal. Acho que o governo municipal faz a sua parte, faz esse gesto importante com os convênios, mas as entidades também, as associações com quem está se passando os convênios, faz também um trabalho importante, muitos remunerados, como é o caso do futsal, mas muitos por questões de livre e espontânea vontade, ou seja, partindo do trabalho voluntariado com a comunidade, que ajuda a desenvolver o nosso município, ajuda a elevar nosso município à qualidade que é hoje, no município referência em sua qualidade de vida, em suas instituições esportivas, suas instituições também de classe, como a questão da CDL também, e também com relação ao turismo, que é Águas do Alto Uruguai. Então, só fazer esse registro importante, na qual a gente, então, pede o apoio, com certeza terá, mas só fazer esse registro importante, senhor presidente, sobre esse projeto que estamos votando nessa noite, em primeira votação. Continua em primeira discussão o projeto de lei 16/2015, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas já aqui citadas, saudadas, internautas, enfim. Mas, senhor presidente, aqui também quero falar ao líder do governo, dizer realmente da importância desse projeto de lei e pela sua abrangência, especialmente aqui há muitas entidades, inclusive entidades voltadas ao meio esportivo do nosso município, as quais essas entidades, com certeza, sem o aporte desses recursos, teriam as suas atividades inviabilizadas. E elas prestam, sim, um trabalho, além do esporte, de caráter social, divulgando o município, incrementando a atividade econômica do nosso município através da divulgação. Isso realmente é muito importante. Mas eu não poderia deixar também aqui, nesse momento, de cumprimentar o Idair Piscinin, que se faz presente aqui, até porque uma dessas entidades que está sendo contemplada hoje, o Clube Bandeirantes de Tamanduá, teve o início desse trabalho visando a contemplação, através de convênio, de uma emenda do deputado Valdir Colato, ao qual, à época, o vereador Idair Piscinin intermediou junto ao Poder Público Municipal, e se faz presente hoje aqui, e nós queremos, então, com isso também agradecer a sua presença. Também a outras entidades aqui, nós temos a comunidade Barra Fria também, que receberá, então, R$10 mil, e especialmente aqui uma entidade que claro que todas são importantes, mas eu vivenciei muito de perto o Esporte Clube Canarinho. Meu filho foi aluno do Esporte Clube Canarinho também, e que atende muitas crianças, atende hoje quase 200 crianças de 9 a 17 anos de idade, e faz um trabalho voltado de uma finalidade social, educativa, de disciplina, muito importante, em que coloca essas crianças numa situação, eu digo assim, privilegiada diante das demais, que não têm, às vezes, a oportunidade de participar de uma entidade dessas. Então, é muito importante, realmente, esse projeto de lei, que dará um aporte de recursos para todas as entidades. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 16/2015, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Arlan Guliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui já nominadas, também parabenizar o Frigo, que completa mais um ano de vida no dia de hoje, saudar o sempre vereador Pitinin, professor, quando frequentei a escola do Vidal Ramos Júnior, demais pessoas que estão aqui, o Lucas, filho do vereador Artemio, também o Pegoraro, filho do vereador Evandro, enfim, a todos que estão nos acompanhando. Mas não poderia deixar também de manifestar, senhor presidente, ouvindo também o que o colega vereador Evandro e o vereador Ortigara têm colocado, a gente sabe da importância desse projeto de lei, que eu estava olhando, ele é enorme e volumoso em todos os aspectos, né? Até porque são mais de R$700 mil que estão sendo, então, contemplados através de entidades esportivas, culturais, de turismo. Está aqui também o Frigo,
que desempenha um belíssimo trabalho nessa área de turismo e que a gente pode avançar muito, conforme temos debatido aqui nesta casa ontem e em outras sessões também, mas enaltecer que todo esse estímulo que o Poder Executivo, com parcerias deputados, e isso é extremamente importante, vereador Artemio, que bom que nós temos aí iniciativa de parlamentares lá de Brasília que venham fortalecer também essas ações, independentes sempre de cor partidária. Destacar aqui que muitas entidades aqui se mantém exclusivamente com esse recurso, e como falou o vereador Evandro com propriedade, algumas mais próximo do profissional, outras exclusivamente amadoras, mas que só podem fazer o trabalho graças a momentos como esse. Quero aqui citar uma das entidades contempladas, que é a Associação de Pais e Amigos do Voleibol, a PAV, que coincidentemente, vindo esse projeto hoje, que será contemplado, é uma entidade que teve uma grande notícia nessa semana, onde tem 2 meninos da categoria infanto-juvenil que acabaram de ser convocados para integrar a seleção catarinense nessa categoria, que vai disputar o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Então, é mais um estímulo, né? Tem a natação aqui também, que é outra modalidade que constantemente tem conquistado medalhas nacionais e internacionais com subsídio de projetos como esses. Então, a gente quer aqui agradecer ao Poder Executivo, agradecer aos vereadores que foram favoráveis e parabenizar as entidades, todas elas que estão sendo contempladas, que sabem da importância desse recurso e que certamente vão aplicar para que possa fortalecer as suas ações e pensando também na inclusão da população concordense. Então, parabenizar a todos aqui, especialmente agradecer aos vereadores por estarem aqui contribuindo dessa forma democrática, que possamos estar votando hoje esse importante projeto, como eu frisei, de mais de R$700 mil. Obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 16/2015 de autoria do Poder Executivo. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 1516 está aprovada em primeira votação, né? Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 22/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 22/2015, de autoria do Poder Executivo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 22/2015 do Poder Executivo está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 23/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em primeira discussão o projeto de lei 23/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 23/2015 do Poder Executivo está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 24/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 24/2015 do Poder Executivo. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 24/2015 do Poder Executivo está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 13/2015, de autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Evandro Pegoraro. Está em discussão o projeto de lei 13/2015, de autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Evandro Pegoraro. Com a palavra o vereador Arlan Gugliani. Desculpa o lapso. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui já nominadas. Mas quero rapidamente só agradecer aos vereadores, que foi aprovado recentemente, segundo a votação, nosso projeto em companhia do vereador Romani, na área de educação ambiental, e sabemos a importância desse projeto, como frisamos ontem. E hoje, então, indo em primeira votação, esse projeto de lei que fizemos juntamente com o vereador Evandro Pegoraro, e sabemos que é um assunto bastante debatido ao longo dos últimos anos, que é a questão da LERDORT, lesões e esforços repetitivos, e fizemos questão de também citar nesse projeto de lei a questão das mutilações por acidente de trabalho. É uma problemática que constantemente tem nocauteado trabalhadores em função da carga de trabalho, do excesso de trabalho,
e sabemos que há um conjunto de fatores que a gente possa estar minimizando, se não acabando essa problemática. Dentre eles, a atividade física, a gente sabe que muitas entidades têm trabalhado isso, a ginástica laboral, isso tem acontecido, o Poder Público Municipal tem feito, muitas empresas têm também. A utilização de IPIs, a gente sabe que é extremamente importante e necessária. Palestras e cursos também são importantes. Eu acho que esse é o momento que a gente pode avançar nessa questão de poder conscientizar do que é a LERDORT e o que pode ser feito para que um trabalhador não tenha ou que não passe por essa problemática. A questão da fisioterapia também, que é extremamente importante, trabalhar conjunto. Então, são uma série de fatores que certamente contribuem para que possamos evitar ou minimizar esse problema. E faz questão aqui de fazer uma leitura breve de como fica a lei, se aprovada aqui por senhores vereadores. Institui no âmbito do município de Concórdia o programa de prevenções às lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o LERDORT, e da outras providências. Fica instituído no âmbito do município de Concórdia o programa de prevenção às lesões por esforços repetitivos. O programa terá como objetivos registrar os casos existentes da doença a fim de gerenciar o tratamento necessário, alertar para necessidades de normas para sua prevenção, promover campanhas com palestras de conscientização. A campanha será dada na conscientização e na importância de exercícios físicos, pontuando atividades de alongamento, exercícios aeróbicos, bem como nas medidas ergométricas que visam a melhoria do espaço físico e dinâmico do trabalhador. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei. Então, em resumo, esta é a ideia da proposição. Como falei, é um tema que tem se debatido muito e a gente tenta dar a nossa parcela também de contribuição. Fica aqui o nosso agradecimento ao Betinho, nosso assessor jurídico, também que nos deu a assessoria necessária. Também queremos agradecer à PLER, através da presidente Sônia, onde estivemos também debatendo esse assunto e conversando, e até por pedido dela que a gente fez algumas inclusões dentro desse projeto, especialmente quando falamos das questões das mutilações por acidente de trabalho. Enfim, é um tema que temos que ampliar ainda mais o debate. Eu sei que nos últimos anos tem se debatido, tem se conscientizado bastante, seja na iniciativa pública ou iniciativa privada, mas acho que dar mais um passo e efetivar uma lei é extremamente importante. Então, nesse sentido, eu quero pedir o apoio dos senhores vereadores para que possamos, então, aprovar hoje em primeira votação, que, quem sabe, amanhã em segunda votação, e depois, posteriormente, o Poder Executivo possa sancionar essa importante lei que realmente beneficia e olha para o trabalhador, que tem muito feito por nossa cidade. Obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 13/2015, de autoria dos vereadores Arlan Guliani e Evandro Pegoraro. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Novamente, senhor presidente, aqui dá os parabéns também ao Frigo, que está no aniversário, então desculpe que antes eu subi essa tribuna e passou em branco. Mas, vereador Arlan, nós sabemos do empenho que você tem nesse projeto, né, você tem colocado e também estamos em conjunto, mas reconhecer aqui todo o seu esforço para a confecção e a pesquisa desse projeto. E nós falamos, no qual assinamos em conjunto, mas quando você fala em LERDORT, aqui tem o Tafarel, desculpe que eu não cumprimentei antes também, o Tafarel dos Sindicatos Públicos, a classe trabalhadora sabe as questões da LERDORT, o quanto isso tem causado lesões em trabalhadores, tem afastado trabalhadores. E cabe uma reflexão aqui. Nós, nesse mundo moderno que vivemos hoje, claro que nós temos que estar correndo atrás, vamos dizer, da máquina, trabalhando, construindo sempre um mundo melhor, atrás das riquezas que nos proporcionam as coisas boas para você poder estar comprando, adquirindo riquezas, bens, assim por diante. Agora, tem o outro lado que é o lado humano. E muitas vezes essa questão humana, ela tem ficado, às vezes, esquecida. E a questão humana vem na questão do trabalho, do lazer. E a LERDORT muitas vezes é causada pela pressão, pelo ritmo, pelas extensas jornadas de trabalho. Então, essa é uma prerrogativa importante. Então, as campanhas, nós temos que prevenir. Eu acho que a prevenção o projeto vem nesse sentido, campanhas para prevenir que se você
acaba prevenindo a lesão, a pessoa sadia vai continuar se divertindo, construindo o seu lar, com sua família, com seus filhos. Tem o outro lado, quando você adoece, vai buscar um auxílio no INSS, e aí você gera lá as perícias, você gera lá um afastamento, e você tem um dispêndio também da parte pública. Então hoje você tem várias questões que impactam na vida do trabalhador e também na vida da Previdência, na vida das empresas, na vida da família. Portanto, esse tema é muito importante. Nós estamos debatendo e está levantando essas ações, tendo projeto, tendo campanhas. Tem um trabalho maravilhoso hoje feito pelos sindicatos e com a Piler, que tem uma associação. Quer dizer que tem uma associação dos portadores de LER, DORT, dizer, a associação faz um bom trabalho. Que bom que não tivesse associação, mas ela existe porque tem um problema. Então, eu espero que um dia não tenha mais associação, não porque quem está lá não faz um trabalho maravilhoso, mas que deixe de ter pessoas com essa lesão. Então, há várias formas de se prevenir. Por exemplo, diminuição do ritmo de trabalho, pausas durante o trabalho, redução da jornada, eliminação de depressões, enfim. Mas aí tem algumas coisas muito simples. Por exemplo, a cadeira. Regular a altura da cadeira, a questão ergonômica é muito importante. São coisas pequenas que no dia a dia quem utiliza computador, daqui a pouco passa um ano, passa 2, aí começa o problema. O monitor, o teclado e o mouse. Então, hoje tem todas as normas, as NLs que regulamentam, e que se nós tomarmos cuidado, e às vezes também o próprio trabalhador tem as normas, também tem que ser conscientizado de fazer aquilo que está nas normas, aquilo que também está dentro dos regulamentos das empresas, que tem uma orientação com relação a isso. Mas vale também a campanha em conjunto, trabalhadores, empregados, setor público, privado, olhar bem para essa questão, porque realmente fazer uma reflexão e ter uma vida mais sadia, mais harmoniosa, evitando essas lesões, nós vamos ter famílias mais felizes, com certeza isso é importante para o mundo do trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 13/2015, de autoria dos vereadores Arlan Guliani e Evandro Pegoraro. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 13/2015 em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 7/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 7/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 7/2015 do Poder Executivo está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 14/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Está em primeira discussão o projeto de lei 14/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o seu proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, servidores desta casa, saudar a todas as lideranças que de alguma forma aqui já foram citadas, mas em especial hoje nosso colega e amigo Agenor Frigo, que está de aniversário, portanto está numa data muito especial e merece uma referência, né, que aqui representa o Convention Bureau. E em seu nome eu estendo toda a saudação também aos internautas que de alguma forma nos assistem. Quero aqui apenas complementar uma justificativa e pedir o apoio dos colegas pela aprovação do projeto de lei número 14/2015, que institui o Estatuto do Pedestre, até porque já fiz uma ampla exposição aqui, inclusive mostrando slides, mostrando algumas situações que nós entendemos que seria interessante serem corrigidas, mas principalmente serem garantidas, né, no sentido de garantir e assegurar ao pedestre a prioridade que ele merece em relação aos demais meios de transporte ou aos demais veículos e que de alguma forma transportam pessoas. Por quê? Porque na verdade todos somos pedestres,
mesmo sendo em alguns momentos condutores de veículos, mesmo sendo passageiros de ônibus, ou mesmo conduzindo bicicletas, em algum momento do dia nós somos pedestres. Então nós podemos garantir que 100% das pessoas são pedestres. E existem algumas pessoas que, sendo pedestres, têm um outro agravante que apresentam o que nós chamamos de mobilidade reduzida. São as gestantes, são pessoas com alguma deficiência, são pessoas obesas e principalmente idosos, que hoje se caracteriza como o maior número, né, de pedestres que se caracterizam com mobilidade reduzida e merecem uma atenção maior ainda porque estariam mais propensos a sofrerem acidentes, principalmente com atropelamentos ou outra via com quedas, enfim, com alguma situação que pode comprometer a sua saúde ou até mesmo a sua vida. Esse projeto, como já foi apresentado, ele tem 12 artigos, são 20 direitos e 7 deveres, e institui também a Semana do Pedestre durante o mês de setembro. Vou citar alguns direitos apenas para recordar. Primeiro é a garantia de que ele possa transitar livremente na faixa de segurança e que não haja veículos, muitas vezes, parados sobre a faixa, muitas vezes interrompendo a trajetória normal desse cidadão. Porque a faixa, ela é assegurada ao pedestre. Nesse caso, nós estamos propondo já uma outra orientação ao Poder Executivo, de que nos cruzamentos onde não há semáforo, de que a faixa de segurança seja recuada, permitindo com que o veículo se posicione numa posição ideal que possa visualizar o veículo que vem no sentido contrário, mas que não se posicione sobre a faixa de segurança, garantindo o fluxo normal do pedestre e não interrompendo então esta faixa. Uma outra sugestão e determinação, na verdade, que estamos colocando como um dos direitos, é a determinação de um tempo mínimo de abertura do semáforo, principalmente nas vias onde há a possibilidade da sincronia entre os semáforos e que o pedestre é autorizado a fazer a travessia na diagonal. Hoje nós percebemos que tem alguns semáforos que o tempo mínimo é 15 ou 16 segundos. A trajetória na travessia da diagonal, nessas vias, é em torno de 25 metros. Se a mobilidade média dos pedestres é de 0,8 metros por segundo, o mínimo deveria ser 20 segundos, razão pela qual nós estamos propondo, então, esse tempo semafórico de 20 segundos. Além disso, a garantia também dos passeios públicos, que sejam construídos de maneira que permitam a circulação plena das pessoas, sem obstáculos, enfim, que as pessoas realmente possam conseguir. Elencamos também alguns deveres, né, que é principalmente atravessarem vias públicas quando existir a faixa de segurança, atender e respeitar a sinalização, fazer a travessia onde houver semáforo somente quando estiver aberto, enfim. Algumas considerações finais. Queremos apenas dizer que podemos até em alguns momentos estar como passageiros e condutores, como falamos antes. Porém, é de extrema importância o entendimento de que todos nós somos pedestres. Peço aqui aos colegas, então, o apoio para a aprovação desse projeto que está agora em primeira votação. Quero agradecer aqui ao Dr. Roberto e a Helenice pela brilhante contribuição para uma redação mais adequada do projeto e também a todas aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuíram ao longo do debate com sugestões, com recomendações, com ideias de alguns direitos que deveriam ser garantidos, mas também de alguns deveres, razão pela qual, então, pedimos o apoio dos colegas para a aprovação desse projeto. Senhor presidente, muito obrigado. Ok. Apenas para descontrair, vereador, poderia botar um adendo nesse projeto. Todos somos pedestres, menos o atropelado, né? Ou é pedestre também. Continua em primeira discussão o projeto de lei 14/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 14/2015. Está livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, antes de encerrar a sessão, agradeço a presença de todos e obrigado pela presença dos assessores, jornalistas, empresários e ao vereador aí, nosso amigo Pitininho, obrigado pela presença, sempre enriquecendo esse ambiente com a sua presença. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária do dia 26 de março, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos uma boa noite.